Então, gente, chegamos ao capítulo 22, os que dormem. Aqui, os que dormem. E aqui o pessoal da equipe de Alfredo. Temos aqui Alfredo, temos Aniceto, temos Vicente, temos André Luiz. Uma delas é Ismália, os outros três a gente vai conhecer durante o capítulo, né? Então vamos lá. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos, assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me, o íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, então era um negócio grande mesmo, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar, né? Então eram enfermarias com paredes sólidas, com a parte de cima aberta, né, no telhado, para que pudesse ter livre passagem de ar. Dezenas de operários, devotados e operosos, seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado num cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Não é um cemitério, mas vocês já vão descobrir. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões, a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Então, só naqueles pavilhões tinham 2.000 almas ou espíritos dormindo. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ardente, quer dizer, com ardor, né, com vontade, eles se dirigiam para lá com vontade de trabalho, para a zona de serviços que lhe competiam. Eles não iam assim, ai meu Deus, mais um dia, podia estar em casa, né? Não, eles iam com vontade mesmo. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza: iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas, e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, né? Então eram leitos no chão, né? As pessoas ficavam deitadas como se fossem em colchonetes ou colchões no chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo, eram muito poucos os que traziam as pálpebras fechadas. Então você imagina, um monte de espírito deitado com rostos, com fisionomias horrendas e de olhos abertos. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos estampavam-se-lhes olhos aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Então os espíritos nessa condição, eles estavam como mortos mesmo, né? Um corpo sem vida, ele fica com uma aparência pálida, olho vitrificado, né? Essa era a sensação de quem olhava para aqueles corpos deitados. Poucos tinham aparência tranquila, de olhos fechados, como se estivessem realmente dormindo. Então uma cena bem forte, bem
bem pesada. Aproximando-se de nós outros, Alfredo lançou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por quê? Indagou o nosso orientador comovido. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. Então, fazer a conta, 5 vezes 8, 40, 400 atendimentos para 2.000. Então, não dava para atender todo mundo de uma vez só. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, né? Então ele dá um número certinho aqui, 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Então ele pegou aqueles que tinham mais chance ou mais probabilidade de recuperação, estavam mais próximos da recuperação, né? É como se faz num hospital, normalmente, quem está numa UTI ou numa sala de emergência, às vezes tem que escolher. Quem que eu vou atender primeiro? Aquele que tem mais chance de... Não é que não queira atender o outro, mas aquele que tem mais chance de sobrevida, né? Então aqui, dadas as devidas proporções, ele escolheu os 400 que estavam mais próximos de se recuperar, de acordar. Os outros 1.580, eles iam aguardar uma outra oportunidade. Continuam lá, deitados, dormindo, recebem tratamento e tudo, mas não esse tratamento, digamos assim, mais fortificado. Vocês vão ver o texto, eu não vou dar spoiler, mas vocês vão ver o texto. E os demais recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Então eles recebem alimentação, né, e alimento. De novo, né, o espírito muito próximo da matéria, precisando de alimento, de medicação, né, de uma forma fluídica, né, não é um alimento, não é um pão com manteiga de verdade, mas é um alimento, uma sopa, né, como o André Luiz tomava, uma sopa fluídica, né? Um copo d'água fluídico, e os medicamentos também fluídicos. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. E é engraçado, é interessante, não? Calor orgânico, ou seja, como se fosse um organismo vivo, né? Como nós estamos acostumados a conhecer. Pulsação regular, então ele sentia o pulso do coração batendo, e os movimentos respiratórios. Então, imagina o corpo, se você prestasse atenção, você via o corpo, né? Mas são espíritos. Pois é. Mas, como eles estão muito próximos da zona material, né? Eles ainda têm essas sensações, essas sensações próximas dos encarnados, né? Lembrando que esse posto de socorro está no umbral, uma zona muito próxima da Terra. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei. Explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte, depois da morte? Porque a impressão que se tinha, como ele deu no começo, eram corpos, pessoas mortas, né? Cadavéricas, com olhos vitrificados. Então, seria a morte depois da morte. O instrutor sorriu, complacente, e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. Vocês veem que nesse pavilhão, 1.980 espíritos. Mas alguns milhões dos nossos irmãos
dormem em outros pavilhões também. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E, maiormente, os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Então, eram muitas pessoas. Essas pessoas que estavam lá deitadas eram que não acreditavam na vida após a morte, ou que acreditam que depois da morte, né, não tem mais nada, ou que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, ou seja, eram pessoas muito egoístas, ou muito apegadas ao dinheiro, à matéria, materialistas. Obrigado, Silvio. Mas essas que foram... Espera aí, o meu assessor para assuntos aleatórios. Essas que estão ali, elas também foram agraciadas por uma bênção, porque tem muitas que ficaram lá que não estão ali, né? Sim, na realidade, vai falar mais à frente, mas a sua pergunta será respondida. Tá? Mas sim, é uma bênção, não deixa de ser uma bênção elas estarem nesse local. Por pior que seja, obrigado, Arlindo, por pior que seja a imagem como ele relatou, é uma bênção. Para você ver que na morte também continuamos a nossa classificação de evolução espiritual. Não muda nada. Você morre, você leva exatamente o que você é. Tem um Obreiros da Vida Eterna, né, Silvio? Tem um capítulo que quando chegarmos lá, mas tem um capítulo que é muito, muito, muito interessante. E aí vocês vão entender por que estar nessa situação é uma bênção. Mas esse sono deles é uma falta de aceitação? Possivelmente. Vai lá. Eu perguntei se isso é uma falta de aceitação, né? Da Sim, passagem, da passagem, né? não só da passagem, né? Pessoas que não acreditavam na vida além da morte, ou seja, viveram a vida como se fosse só aquilo, entendeu? Então, só um passeio, tipo... viveram a vida como assim, depois da morte não tem nada, então deixa eu aproveitar aqui, passar por cima de todos, sabe? Tô nem aí, a lei do coitado do Gerson, que deu esse nome para a lei, né? A lei de Gerson, que é levar vantagem sobre tudo e sobre todos. Infelizmente pegou, né? Então, assim, essas são as pessoas que estão lá, pessoas que são completamente apegadas à matéria e que cometeram outros crimes e tudo, a gente vai chegar lá. Tiveram oportunidades que não despertaram, né? Como não despertaram em vida, não despertam lá. Despertar na morte também. Então, vamos lá. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, maiormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante das almas. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que, nos círculos carnais, está escrito errado lá, desculpa, homens e mulheres creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, e cristãos aqui não quer dizer católicos, tá? Cristão significa que segue os desígnios do Cristo, seja evangélico, seja católico, espírita, umbandista, não importa, até ateu, né? Chico falava, mas vale um ateu caridoso do que um espírita vaidoso. A frase eu acho que não era bem essa, mas... Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos... Estão desenvolvendo faculdades... Calma, eu voltei o parágrafo. voltou, tá, desculpa. Não. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, que eu parei aqui, né? Estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exatos. Vamos lembrar de quem? Nosso querido André Luiz. Que apesar de tudo, ele foi para um umbral. E aí a gente brincava, né? Tomara que se eu for para um umbral, graças a Deus, que eu fique o tempo que for necessário, porque tem lugar pior, ou tem situação pior. Então essa é uma situação bem mais complicada. O André desencarnou,
foi para o umbral, passou lá os 8 anos, conforme ele relata, depois foi resgatado, né? Agora, esses podem estar dormindo há sabe Deus quanto tempo. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada vem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida, na colmeia da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. E aqui, embriões de vida, eu remeto a obreiros, né? Os ovoides. Os ovoides. Eles estão numa situação tão ruim, que eles perdem até a forma humana. Esse pessoal que está dormindo, que fala que é ateu, que não acredita em nada... Não é só isso. Mas uma hora eles acordam. Sim, claro, vão acordar. A justiça divina, né? Sempre acode a todos. Não, mas agora eu só imagino o susto que eles vão ter quando acordar. Mas não é, eles não acordam assim... de relance, calma, não é assim. Tudo, a natureza não dá saltos, né? Já dizia Emmanuel, e aqui também, nada dá salto. É porque eles vão acordar que eles vão passar a acreditar. Eles vão acordar, vão passar por uma série. Muitos deles, Ser preparados para voltar à matéria. muitos deles eram de religiões, por exemplo, que pregam, por exemplo, que ao morrer, vão dormir em Cristo. Eles têm tanta certeza que vão dormir, que eles desencarnam e não acordam. Para eles a morte é um sono eterno. Então, até eles entenderem isso, demanda tempo, demanda trabalho dessa equipe. Às vezes ele pode reclamar. Messias. É barato. Todos nós já passamos pela situação da morte. Mas todos que nós lemos o que aconteceu a ninguém. Ah, sim. Não, e o descansar, né? Ninguém vai descansar, né? A gente só vai trabalhar mais. Não, quando eu falo assim, coitado, agora vai descansar, eu fico assim, na minha mente, porque eu não vou ficar criando, sabe? Fulano descansou. Não dá para Não dá para falar, assim, nada disso, inocente. Mas na Maria descansou até neném, né? Assim, ela descansou. Não vai descansar muito. Temos a certeza, continua Alfredo, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, permanecendo paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam, porém, a maioria não pode fugir da enfermidade e a perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. No outro capítulo anterior falava dos dementados, que é um estágio depois desse. O capítulo anterior, que foi o 21, falamos dos dementados, que eram aqueles, inclusive, que estavam questionando Alfredo sobre coisas que eles deixaram na terra, né? O rapaz que estava cobrando para os primos e vai para fora. É um estado depois desse. Eles já tinham acordado e mesmo assim ainda estavam dementados, ainda estavam com a cabeça ainda meio bagunçada. Grande o meu assombro, como Vicente se aproximasse, também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente, está vendo a palavra? Deliberadamente, a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono,
de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Deliberadamente significa que fazem porque sabem que querem fazer aquilo mesmo. Não são inocentes. Não fazem porque não sabem, né? Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto à desmalha, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados. Posição de vigilância significava que eles estavam orando, mentalizando, estavam vibrando por aqueles irmãos ali deitados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Ou seja, eles não percebiam nada ao redor. Né? Por isso dos olhos vitrificados, né? Quando o médico vai fazer aquele exame de olho, que bota a luz lá e o olho não faz nenhum movimento. Eles não percebiam nada do que estava acontecendo. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal, em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Vocês lembram que a gente já falou sobre isso. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Porque o silêncio é prece. Estão vendo ali? E aqui está, né, as luzes, né, e os irmãos deitados, e a máquina, né, esse aqui, o Alfredo, essa máquina jogando luzes, bolinhas luminosas, né, pelos doentes, né. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Jesus já falou isso várias vezes, né? Quer dizer, ele falou várias vezes, ele falava quando estava aqui conosco, e a gente repete isso várias vezes, né? Cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Quem quer traduzir isso? Jesus falou uma frase que traduz isso daqui, ó. Deus dá o fio conforme o cobertor. Pode ser. Mas o que ele falou foi cada um conforme suas obras. Né? Então, a cada um conforme as suas necessidades e merecimentos. Tá bom? E agora? Questão de interpretação do capítulo 22. Segundo a explicação de Aniceto no texto, por que muitos espíritos permanecem em profundo sono nos pavilhões de assistência? A. Porque sofreram choques espirituais violentos no momento da morte e precisam permanecer em repouso até recuperar totalmente a memória espiritual. B. Porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, tendo acreditado firmemente que a morte seria o fim de tudo, o que lhes causa um estado de paralisação espiritual. C. Porque foram espíritos excessivamente ligados aos prazeres materiais da terra, permanecendo temporariamente adormecidos até se desapegarem das sensações físicas. D. Porque ainda aguardam autorização de esferas superiores para despertar e iniciar o processo de julgamento de suas ações na vida corporal. A D eu já vou dizer para vocês que não é, isso aqui foi só para ocupar espaço.
A, B ou C? B. Mas pode ser a C também. Não. Tá, pode ser a C, mas para mim é B. Vamos analisar. A C está falando porque foram espíritos excessivamente ligados aos prazeres materiais da terra, permanecendo temporariamente adormecidos até se desapegarem das sensações físicas? Talvez. A B, porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, tendo acreditado firmemente que a morte seria o fim de tudo, o que lhes causa um estado de paralisação espiritual. Podia dar uma mesclada nas duas. Aí. É a B, cara. É a B. A resposta. Não, mas baseado no texto. Completa, mas eu acho que é... Ó, segundo a explicação de Aniceto no texto, Sim, mas a C também tem um fundamento. teria fundamento, mas a correta é a B. A C ela também traz um... Porque a B, a explicação de Aniceto, ele fala. Eu falo sério, uma coisa que eu acho, cara, essas pessoas que não acreditam em nada, de ir para o mundo espiritual mesmo e ficar acordado. Não vai não. Tem que ficar dormindo, porque ele tá tão coisa que fica dormindo. Não ficar acordado para tomar aquele baque. Não adianta. Cadê a caridade? Deixa eles. E se acontecer isso contigo? Não, assim. Você pega tudo e pronto. Não, mas assim, você hoje acredita. Mas será que você já não, nas vidas anteriores você não passou por isso? Acho que a gente foi assim, né? Você acha que a gente já nasceu acreditando em tudo? Já nasceu. Nós todos passamos. Eu tive muito lá na arena dos leões. Lá. Então a gente não pode desejar, né, para o outro. A gente tem que, muito pelo contrário, a gente tem que agradecer que a gente tem esse benefício de... a gente tem que agradecer que tem esse benefício de quando morre, né, ter um lugar para você ficar em coma, induzido, digamos assim. É a misericórdia divina. Porque muitos de nós, como diz o Silvio, a gente estava na arena de Roma, e quando o imperador fazia assim ou assim, a gente fazia assim. E ainda fazia com as duas mãos. E ainda vibrava. Então... Não, pelo menos graças a Deus, o dia que eu morrer, eu vou ficar bem acordadinho. Tomara. Deus queira, tomara. Estou vibrando para que isso aconteça. Ideia central do capítulo. A negação persistente da vida espiritual e a ausência de ideais elevados podem levar o espírito, porque nada é certeza, né? Então, podem levar o espírito após a morte a um estado de profundo entorpecimento do qual ele só despertará com auxílio e tempo de recuperação espiritual. Lembrando, o nosso irmão Jacó do Voltaire. Tinha todo um preparo, fazia um trabalho dentro da Casa Espírita, foi presidente? Presidente de Casa Espírita, tesoureiro de Casa Espírita. Tesoureiro da Federação Espírita, fazia a doutrinação do Espírito, chegou lá e... Achou que ia ser recebido por Bezerra de Menezes? Achou que o Bezerra ia estender um tapete vermelho para ele? Muito pelo contrário. Na descrição dele, quando eles vão para a praia, né, para se reunir, para ir eu não sei se era nosso lar, mas para ir para a colônia espiritual, obrigado, estava me fugindo a palavra. Ele era um dos mais opacos. Para ter uma ideia, ele quando encontrou a filha que já havia morrido, ele não conseguiu nem abraçar a filha, de tamanha evolução. Tamanha evolução que ela tinha. A filha que ajudou o desencarne dele. Né? E uma professora de pré-primário era que chegou lá na praia toda iluminada. Ela, inclusive, foi na frente abrindo os caminhos. Então, por isso que eu falo, não importa se você é ateu, espírita, umbandista, evangélico, católico, racionalismo cristão, a religião pouco importa. O que importa é acreditar no que o Cristo trouxe, ou seja, a caridade, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, desejar ao próximo o que você desejaria para você. Eu acho que não só acreditar, né, nas palavras de Cristo, Não, agir também, É que o fazer a gente é um pouco mais... é o coração bom, né? É que a gente fala, se a gente conseguir acreditar e tentar fazer alguma coisinha, já está bom. Segundo Aniceto, esse sono ocorre porque muitos desses espíritos acreditaram convictamente que a morte era o fim do mundo, né? Viveram sem desenvolver a fé ou um ideal espiritual ativo
e ficaram magnetizados pelas próprias ideias materialistas. Por isso que aquela pergunta do B, a C estaria bem próxima também da resposta, mas como a pergunta era, segundo o texto do Aniceto, o Aniceto falava desses 3 pontos aqui. E aqui está o espírito preso ao materialismo despertando para a luz. Olha as correntes. Semana passada a gente era as correntes, né? A gente continua sendo as correntes, né? Está aqui. Eu ia sair das correntes até. Somos as correntes. E na próximo vídeo, né? Nossa próxima roda de conversa vai ser o capítulo 23, Pesadelos. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente, você que está assistindo agora o vídeo gravado. De novo, fica o convite, vem assistir ao vivo com a gente, toda quinta-feira, 19 horas, no Lar Espiritual Serra de José, na rua Evaristo da Veiga, 266, aqui em Santos, no bairro do Campo Grande. Obrigado a todos e até a próxima.